Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, eu não sei qual é o horário que você está me vendo agora, mas eu sou Alessio Pascucci, o poeta do livro Pele, Palavra Saliva, Letras Lúdicas, e esse é o projeto, uma reflexão filosófica sobre amor, chamado Amor para Leigos. Hoje, o tema é memória, porque dentro da memória encontra-se o amor. Pode parecer uma brincadeirinha com palavras, mas isso é uma grande verdade. O amor não existe sem memória. O amor acontece no acúmulo de experiências. É mais ou menos assim. Você conhece uma pessoa, olha para a capa, interessa. Abre o livro, vê o prefácio, interessa. Daí você começa a ler o livro. Você lê o primeiro capítulo. Daí você fala, legal, vamos para o segundo capítulo. Mas algo estranho acontece. Parece que a gente está perdendo a memória do que a gente leu no prefácio, do que a gente leu no primeiro capítulo, e de repente você encontra a pessoa e começa a olhar para a capa de novo, para ter certeza se aquela capa é aquela capa. Opa, metáfora demais. Metáfora demais, metáfora demais. E como eu sei que a gente está dentro da internet, e na internet a gente tem que ser mais simples para as pessoas poderem compreender com mais tranquilidade, porque vocês sabem que tem algumas teorias que dizem que o cérebro da gente, diante da internet, ele fica mais lento, mais preguiçoso, e a gente tem uma dificuldade para entender o que é falado. Tanto é que tem gente que quando vai ler um texto na internet faz assim, blá 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 blá, pula 10 linhas, blá 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 blá, pula 10 linhas, blá 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 blá, pula 10 linhas, e fala ali o texto, fala sobre aquilo. Não fala nada daquilo, é tudo uma preguiça mental de olhar a coisa do início ao seu final. Voltando para o nosso tema memória, um dos grandes problemas, talvez, que estejam acontecendo na ruptura das relações amorosas é a ausência de memória. Você vive situações de potência com alguém e, de repente, elas são esquecidas da noite para o dia, dependendo da idade. Se as pessoas são mais jovens, às vezes é da noite para o dia mesmo. Se você é um pouco mais velho, talvez demore um pouco, uma semana. Mas há uma tendência ao esquecimento do vivido. Porque a construção da memória, ela é fundamental para que a gente tenha um direcionamento e perspectiva para o futuro. Saindo do campo do amor e entrando para o campo histórico, a gente percebe que hoje em dia tem gente que, se você falar a palavra Auschwitz, ela vai pensar que é uma marca nova de sabonete. Ou você fala Victor Hugo, ele vai falar, é o perfume francês. Ausência de memória. E quando a gente vai perdendo a memória, o presente aqui agora se faz de qualquer maneira, porque ele se faz sem referência. Então, numa relação entre as pessoas, ela se constrói quando ela é pautada no respeito à memória. Uma humanidade se constrói quando ela é pautada no respeito à memória. Nós nos respeitamos quando somos pautados no respeito à nossa memória. Porque se a gente não respeita a nossa própria memória, a gente vai cair naquela história da repetição dos mesmos erros. Se uma relação não se pauta no respeito à memória, ela vai cair no erro do esquecimento, na perda da cumplicidade construída. E pior ainda, se uma humanidade perde a sua memória, ela fica aberta a qualquer estrutura mais rígida, fascista, ditatorial para o controle. Por quê? Reflete comigo. Houve um período histórico onde nazistas mataram judeus. E uma geração olha para isso e fala, olha, que fenômeno horrível aconteceu no nosso momento histórico, em determinado momento. E isso é uma referência para que isso não aconteça e não se repita. Se a gente perde um pouco, né, a memória dos acontecimentos que não foram bacanas, a gente pode cometê-los no presente, porque a gente não tem a referência do que aconteceu. Então, a perda de referência do que foi vivido, seja no âmbito histórico, seja no âmbito da relação com o outro, seja no âmbito individual, a ausência da memória cria esvaziamento. E aonde há esvaziamento, há a sensação de ausência de alma.
Tem um monte de gente que você vai e começa a conversar, as pessoas falam, ah, eu tô me sentindo meio estranho, parece que eu tô meio desterritorializado, parece que eu tô fora do real, parece que eu tô em algum lugar. Claro, porque a gente esquece a memória do próprio corpo, a memória dos nossos passos, a memória dos nossos afetos, e é isso que nos dá substância, fisicalidade, materialidade para seguir, ir ao encontro daquilo que a gente acha que tem sentido na vida da gente. Sem corpo, sem memória, a gente não sabe para onde vai. E está na hora de a gente começar a pensar que o amor, a entrega amorosa e o que ela produz, que é a retirada efetiva do padrão estabelecido de um direcionamento para um nada e a possibilidade da construção de algo diferente, porque o estado do ser muda, criando plenitude, e aonde você está pleno, você se faz mais vivo e constrói mais vida. Enfim, resumo do vídeo de hoje. Vamos refletir sobre a memória. Toda relação que você estabelece com alguém tem memória. E às vezes, acontece um monte de coisa muito bacana numa relação com uma pessoa. De repente acontece uma coisinha ruim. A tendência é, a balança do que era bom faz assim. E uma coisinha insignificante que poderia ser conversada, sobe e tem um maior peso. Por que isso? Porque a gente não quer conflito. A gente não quer nada que altere o nosso eguinho tão aqui disciplinado para obedecer os padrões, as regras e as leis que estão infelizmente direcionando a nossa humanidade para um vazio muito sinistro, onde o afeto parece não ter mais valor. Ou a gente reflete sobre isso, ou daqui a pouco a gente tem uma humanidade feita de seres sem alma, rumando para um lugar totalmente sem sentido e para o nada. Ou a gente começa a ter a coragem de fazer um mergulho profundo dentro da gente, principalmente no que diz respeito ao encontro com o outro. Pagar o preço de ter alguém na tua frente que te diga, ô meu amigo, pensa melhor sobre isso, olha aí, você passa na vida como se nada tivesse acontecendo, reflete sobre isso. Não dá para passar pela vida como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que passar pela vida percebendo que a gente acontece e que a gente acontecendo, a vida se acontece. Bom, esse é o programa Amor para Leigos. Um vídeo reflexão sobre o amor nos tempos atuais. Se você quer mandar pra gente um e-mail, você manda amorparaleigos@gmail.com. A gente já está recebendo umas histórias, a gente vai começar nos próximos programas a contar algumas histórias de interditos amorosos e de sofrimentos relacionados a essa questão tão comum a tanta gente sensível, porque tem algumas pessoas que estão totalmente brutalizadas, embrutecidas, que elas não estão refletindo mais sobre nada. Elas conseguem passar horas e horas da sua existência em joguinhos da internet, vendo televisão, ou vendo as moscas passeando pelo ar, sem pensar que a sua ação no mundo é algo mais significativo e potente e que ela precisa existir. Não é que há uma guerra, mas a gente precisa ser aguerrido para lutar pelo nosso direito de poder amar o outro, a si mesmo e a vida. Esse é o programa Amor para Leigos. amorparaleigos@gmail.com. Manda pra gente qualquer informação sobre o amor. A gente aguarda.